Olá, seja bem-vindo, eu sou Wandelson Nolasco e o objetivo desse vídeo é ajudar você a configurar o laboratório com as configurações iniciais, de forma que esse computador aqui no final comunique com esse, certo? Esse foi um laboratório prático da nossa última aula, o curso ministrado pelo Senai FATESP, né, de analista em rede de computadores, e teve esse laboratório como exercício prático. E ao final desse laboratório, ó, eu tenho aqui a rede 192.6810.0, 192.6820.0. E aqui eu tenho uma nuvem simulando a internet, computadores para fazer o acesso aos roteadores e switches. Ó. Esse daqui tem um servidor e 2 PCs clientes. Nós vamos seguir um passo a passo aqui, ó, de acordo com o documento que foi passado na aula. Você vai seguir aqui os passos para configurar as interfaces. Mas esse caminho aqui, se você está chegando agora no vídeo e não faz parte da nossa aula, você pode, com critérios, né, colocar as interfaces que você achar necessário, que vai dar certo também o resultado final, tá? Vamos primeiro, ó, colocar os roteadores e switches e PCs lá no Packet Tracer. Logo após, fazer a conexão aqui do PC com o switch e roteador via porta console. Depois vamos configurar o roteador aqui nas duas interfaces, configurar as interfaces dele, configurar o switch, configurar o IP da VLAN 1, que é para gerenciar o switch de forma remota, e configurar os PCs. E no final nós vamos fazer o teste. Só que, ao finalizar esse laboratório, tem mais um outro desafio aqui, que é você replicar esse laboratório em um outro laboratório, só que configurando uma rede 72.16.10, e de forma que essa rede, ó, essa segunda rede se comunique com essa aqui. Ou seja, eu vou pingar desse PC aqui para esse PC e eles devam se comunicar. O processo de comunicação vai aqui de protocolo de roteamento ou roteamento estático, que é um bônus a mais da aula, né? Então, vamos para a aula então. Eu vou pegar aqui, vou primeiro fazer esse primeiro laboratório no Packet 3, você pode acompanhar com a gente. Vou mostrar ele aqui pronto, ó, esse laboratório aqui, ele já está configurado, mas eu vou configurar com vocês do zero. Então, esse PC aqui é um 92.10.11, e esse meu outro PC é um 92.68.20.11, ó. Vamos fazer o teste. Então, aqui eu tenho aqui um ipconfig, ó, ipconfig, ó, 2012. Esse último PC aqui, 92.68.20.12. Eu vou para esse. 92.68.10.11. Então, eu vou pingar desse 2012 no 10.11. Se você não sabe, o ping é um teste de comunicação, tá? E eles devem se comunicar. Certo? Um outro caso é eu pegar aqui a nossa rede já funcionando também com os dois. Esse PC deve pingar nesse último PC aqui. Então, vendo aqui os IPs. Esse aqui é 10.11. E esse 2012, né? Então, ping 92.68.10.11. Ó, tá comunicando. Então, o nosso objetivo final é fazer com que essas duas redes, que supomos que estejam em cidades diferentes, setores diferentes ou prédios diferentes, se comuniquem entre si, certo?
Então, bora para as configurações. Eu vou criar um novo laboratório, tá bom? Vou clicando aqui no Package Tracer no plugin do lado, ele pergunta se eu quero ter as configurações desse, vou dizer que sim. Aqui eu tenho o Package Tracer totalmente em branco. Por padrão, nós vamos usar o roteador 1941 e o switch 2960, tá? Ah, e outro detalhe, pessoal, eu peço desculpa para vocês se houver algum erro de fala, de pronúncia, ortográfico, mas eu não vou cortar o vídeo, tá? Aí eu vou postar ele da forma que eu estou gravando aqui para ganhar tempo. Então, eu vou pegar aqui o roteador 1941, vou colocar ele aqui. E vou pegar um switch também, switch é 2960, e vou colocar os dois switches. Para eu andar rápido, eu clico aqui no Ctrl, seguro e ó. Aí eu posso colocar aqui quantos switches eu quiser, tá? Então, pus aqui dois switches. Agora eu vou para os PCs. PCs, eu venho clicar aqui no PCs e venho aqui em PC. Então, eu vou segurar o Ctrl, clicar no PC, ó, ele vai ficar com essa luzinha. Então, eu vou clicando, ó. 1, 2, 1, 2. Um para cá, né? Vou colocar um aqui no roteador, um outro aqui e um outro aqui. Beleza? Agora eu dou um ESC, ó. Ele vai sair daqui desse estado, tá? Pronto, vou deixar eles aqui. Agora eu vou para o servidor também, ó. Vou clicar no servidor, vou segurar o Ctrl, cliquei. Vou colocar um servidor aqui, um servidor aqui. Agora é só organizar eles direitinho. Para ficar a estética aqui bem bonita, né? Pronto. Já nossos dispositivos já estão expostos aqui. Agora vamos cabeá-los. Para cabear, eu clico aqui no rainho. Eu vou escolher um cabo de pá trançado, né? Que é um cabo de pontas iguais. Que pode ser CAT A e CAT B. Então, eu clico nesse daqui, ó, que é o pá trançado. Cooper Strand Pro. E vou segurar o meu Ctrl novamente, ó. Cliquei e segurei o Ctrl. Aí eu vou conectar o porta Fast Ethernet do PC em uma porta Fast Ethernet do switch, certo? Mesma coisa eu vou fazer com o servidor ó. Porta Fast Ethernet do servidor a uma porta Fast Ethernet do switch. Um detalhe aqui, eu vou dar um ESC aqui para eu sair e vou remover esse cabo. Para remover, eu clico aqui, ó, no X e venho aqui, remover, aí eu dou um ESC para sair. Um detalhe é que eu vou configurar esse servidor numa porta Gigabit Ethernet. Então, eu vou clicar aqui no cabo e vou Ethernet. Apesar dele ter uma porta Ethernet, né? Mas eu vou colocar aqui nessa última interface Gigabit 02 do switch, ó. Para ambos os servidores, tá? Já vou fazer isso daqui também para esse servidor, ó. Ethernet Gigabit 02 do switch, certo? Agora vou voltar para os PCs, vou segurar o Ctrl e clicar no cabo. Então bora lá, ó. Teste Ethernet do PC. Opa. Teste Ethernet do switch. Teste Ethernet do PC e assim por diante, ó. Para esse outro PC aqui também. Pronto. Aí, para esse outro PC, esses outros PCs aqui, ó, eles são os dispositivos que irão comunicar com o switch e o roteador para fazer o primeiro acesso de configuração, né? Então, eu vou conectá-los aqui, como eu não tenho nenhuma rede configurada nele, eu preciso conectar de uma outra forma. Então, eu vou usar um cabo console para fazer essa comunicação aqui do PC ao switch, tá? O cabo console no Packet Tracer é esse azulzinho aqui, ó. Vou clicar nele. Aí eu clico aqui na porta RS232 do PC e na porta console do switch. O mesmo eu vou fazer para os outros dois. RS232 do PC e porta console do roteador. RS232 do PC e porta console do switch. Beleza. Agora eu vou conectar o roteador aos switches. Eu vou pegar interface Giga
bit 0/0 do roteador e vou conectar aqui na 01 do primeiro switch. A 01 do roteador, eu vou clicar aqui na 01 do switch. Então, aqui eu já tenho os meus dispositivos totalmente cabeados, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma etiqueta para eles. Isso aqui eu vou chamar ele de SRV01. Tá? 01 e SRV02. Ok. Esse switch eu vou chamar ele de SW1 e esse de SW2. Esse aqui é só o nome da etiqueta deles mesmo. O nome em si do dispositivo, nós vamos colocar ele lá na linha de comando do roteador e do switch, tá? Então, esse daqui eu vou chamar ele de R1. Beleza, já tenho aqui o meu ambiente já exposto aqui, né? E cabeado. Então, eu vou salvar. Aí você escolhe um local para salvar. Eu vou salvar aqui dentro do nossa área de trabalho. E vou salvar ele aqui dentro do módulo 2. Então, configuração, primeira rede. Primeiro lab, né? Pronto. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos configurar primeiro o roteador e aí depois a gente configura os outros dispositivos. Eu vou colocar umas etiquetas aqui para facilitar a visualização. Ó. Eu clico aqui nesse papelzinho e aqui eu vou colocar ó, 192.168.10.0/24. Eu tenho uma rede 192.168/0 com máscara 24, ou seja, a minha rede ela suporta 254 hosts válidos aqui, tá? Eu vou copiar isso daqui segurando o ponto, clicando e arrastando, ó. Vou jogar para cá. Essa outra minha rede é rede 20, certo? Então essa é a rede 20 com a mesma capacidade que essa máscara aqui, ó, /24 é uma máscara 255, 255, 255.0. Então aqui agora eu vou usar os PCs conectados via console para eu configurar os nossos dispositivos intermediários, que são aqui os switches e o roteador, certo? Ah, e eu esqueci aqui também uma nuvem, né? Vamos adicionar uma nuvem aqui para simular uma internet, tá? Eu pego, clico aqui nesse dispositivo de rede, ó, e aí eu venho aqui nessa nuvem, que é a nuvem Cloud aqui, ó, PT Cloud Simulator, tá? Então eu vou pôr ela bem aqui, ó. Essa nuvem, ela vai ter uma rede chamada rede 10. Então, 10.10.10.0/30. /30 porque eu tenho aqui 2 hosts válidos para cada subrede dessa, tá? E eu vou conectar ela aqui com um cabo serial. Cabo serial, eu clico aqui no raiozinho, ó, e vou aqui nesse cabo, ó, serial DCE, ó, que tem um reloginho. Vou clicar aqui na minha porta serial 0 da nuvem. E aqui, ó, não tenho portas, tá vendo? Então, como que eu vou conectar a minha nuvem? Fácil. Eu vou sair aqui, vou dar um ESC aqui no modo de configuração. Vou vir aqui no meu dispositivo, ó. Eu clico aqui em Physical. Ó, meu dispositivo está aqui. Vou dar um zoom nele para você ver, ele está ligado, ó. Então, eu vou desligá-lo. Aí eu venho aqui no WHIC2T, vou pegar esse módulo, que é esse módulo aqui embaixo, ó. Eu vou clicar ele e soltar aqui nessa primeira porta, certo? O meu módulo já está aqui anexado, agora eu vou ligar o roteador novamente. Fazendo assim,
eu posso vir aqui na minha nuvem agora, ó, clicar no cabo novamente, cabo DCE, e eu vou clicar na porta serial da minha nuvem, e venho no meu roteador, ver que eu criei agora, ó, um slot com duas portas seriais, 0/0 e a 0/1. Então, vou usar aqui, ó, essa primeira interface, 0/0/0. E assim, agora o meu ambiente está realmente pronto para ser configurado, ó. Eu tenho uma nuvem simulando a internet, eu tenho um roteador que vai fazer o papel de comunicação entre as duas redes, e tem os switches para agregar os dispositivos e fazer a comunicação aqui entre esses dispositivos, certo? Mais os PCs para eu fazer a configuração dos meus dispositivos intermediários aqui, que são os switches e os roteadores. Então, agora eu vou clicar no PC novamente e agora sim eu posso configurar o meu roteador. Então, como que eu vou fazer? Eu vou aqui clicar em desktop, aí eu venho aqui, ó, eu tenho dois modelos de terminais, né? Eu tenho esse modelo de terminal aqui, que é um terminal de comando pronto, para você executar comandos, e eu tenho esse terminal aqui, que ele é um emulador de terminal remoto. Ou aqui, ó, aí eu posso conectar nele via, ó, porta console, tá vendo? Eu tenho mais algumas opções, mas a finalidade dele é conectar via porta serial. Então eu clico em OK. Ó, aqui eu posso ter as configurações iniciais do meu roteador. Então aqui eu vou dizer que não, ele está perguntando se eu quero fazer um processo de configuração guiado. Eu vou colocar que não, que é um processo personalizado, né? Então dou um Enter, ó. Então aqui está eu no meu modo de configuração de usuário do roteador, certo? Então percebam que as minhas letrinhas estão pequenas, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, nas opções aqui do meu Package Tracer, em Preferências, Options, Preferências. Aí eu venho aqui em Fonte, ó, e aqui eu vou marcar a minha fonte de CLI de 8, eu vou colocar ela para, vamos colocar 18, vai. Aí, se tiver grande, a gente volta aqui e coloca depois. E para facilitar a visualização de vocês, tá? Então, volta aqui no meu PC novamente, no meu terminal, e agora tá grandão, ó. Agora acredito que está visível. Então, beleza aqui, voltando aqui, ó. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer as minhas primeiras configurações iniciais de acordo aqui com o meu manual. Aí eu tenho uma rede 10.10.10.0 aqui. E aqui, ó, esse PC aqui, o que eu defini aqui no nosso manual, ó? Cada interface ligada ao roteador, ó, vai ter IP1. Então, 192.168.20.1 aqui. Esse aqui, 10.1 aqui. E esse aqui, 10.1 aqui, certo? O roteador IP1, o servidor, para cada servidor, eu vou colocar o último IP da rede, que é o IP 254 para esse, 254 para esse. Para esse PC aqui e esse, então, esse primeiro PC vai ser 192.168.10.11, 10.12 aqui, 20.11 aqui e 20.12 aqui, certo? Voltando aqui, então, vamos para as configurações. Primeira configuração aqui que eu vou fazer é desabilitar o NSLookup e dar um nome para o nosso roteador. Aqui eu estou no modo de comando do usuário, então o que eu posso ter aqui nesse modo de usuário? Apenas algumas visualizações. Eu não tenho poder de configuração aqui, então eu posso dar um show IP interface brief para eu ver as interfaces. Ó, show IP protocols, para eu ver não tem nenhum protocolo configurado. Se eu der um show run config, que é para ver, ó, as configurações que estão na memória, eu não consigo, porque eu estou no modo de usuário. Um show IP route eu consigo, para ver as rotas. Ó. Aí um show IP route. Então, para eu chegar no modo de configuração administrativa, eu dou um enable. Enable. Ah, um detalhe. Você pode ver que aqui eu tenho uma setinha. Isso indica que eu estou no modo de configuração de usuário não privilegiado, tá?
Agora, se eu der um enable, ó, vai mudar o meu prompt. Isso aqui é igual ao Linux, tá, pessoal? Ó, ele vai mudar para uma cerquilha, que é o usuário com poderes administrativos. Agora aqui eu posso dar, ó, um show run config, ó, que é para eu ver as configurações da memória de execução, ó. Então aqui eu tenho hostname router. Essa memória de execução aqui, como ele está na memória de execução mesmo, eu posso aqui, de acordo com os comandos que eu for executando, ele vai mudando aqui para mim, certo? Dou um Q aqui para finalizar. E aí, o que eu vou fazer agora para fazer as configurações? Configure terminal, ó. Eu fui em configure terminal. Aqui ele me diz que se eu quiser voltar lá para o início, ó, eu dou um Ctrl Z. Ó, Ctrl Z, voltei para início. Mas vou voltar aqui para o configure terminal novamente. Eu posso fazer configure terminal ou apenas conf t. Ó, ele vai. E outro detalhe, conf t, eu posso usar o tab para eu completar, né? Exemplo, ó, conf t. Se eu der um tab, ó, ele me ajuda para completar, certo? Ok, conf t. Se eu quiser voltar como se fosse uma árvore, eu estou no último galho. Aí, se eu quiser voltar um galho abaixo, ó, eu pego aqui, que seria aqui um nível abaixo, né? Eu dou um exit, ó. Exit, eu fui para o modo de usuário, modo de configuração privilegiada do usuário. Eu dou um exit novamente, eu vou para o usuário, modo de configuração do usuário não privilegiado, ó. Pronto, certo? Então, exit, ele volta uma raiz abaixo, sempre. O end, se eu der um end, ele volta para o último da raiz, que seria o usuário privilegiado. O Ctrl Z também. Então, vamos dar um enable novamente. Configure terminal. E aqui eu vou mudar o nome do nosso roteador. Então, eu vou dar um hostname. Hostname. Dá um tab. E aí, eu vou colocar R1. Quando eu dou um comando errado, ele, por padrão, ele fica buscando o comando, procurando resolver o comando por DNS. Então, às vezes demora uma hora e é chato. Então, eu posso desabilitar essa busca por comando. Então, eu posso colocar o no. Ó. Toda vez que eu digito no, eu estou negando uma condição. Então, eu estou anulando uma configuração ou desabilitando algo. Então, eu dou aqui no IP domain lookup. Ó, busca, né? Desabilitei. Beleza. Agora, próximo passo aqui no nosso... Deixa eu voltar aqui. Aqui no nosso cenário, eu vou configurar as interfaces, ó. Então, IP1 aqui, certo? Ponto 1, ó. Ponto 1 para esse. E ponto 1 para esse. E ponto 1 para esse, certo? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto 11. Aqui eu tenho um 254. E aqui eu tenho um ponto 12. Certo? Ficaria assim. Então, mesmo com esse aqui. Ponto 11. Para eu clicar aqui, para eu arrastar, eu clico, seguro com o Ctrl e arrasto, tá? E o 254 aqui também. Um ponto aqui, né? Ponto 254 aqui. Opa, dedo fora de lugar. Aqui também. Vamos voltar. Então, primeira interface, que é o serial 0/0/0. Então, eu vou, ó. Para eu configurar a interface, eu venho interface, o tipo de interface, então a minha interface primeiro é serial, então serial, e o número dela, certo? 0,
0/0/0. Por que que eu sei? Ó, eu posso... Ó, entrei dentro da interface. Mas como eu sei, eu vou dar um end aqui para voltar lá no final, e vou dar um show IP interface brief. Ó, se você não souber como identificar a sua interface. Eu tenho aqui 2 gigabits, uma 0/0, uma 0/1, e duas interfaces seriais, ó, 0/0/0 e a outra com final 1, certo? Então, voltando lá, configuro o terminal, interface serial, 0/0/0, e aí o IP. Para configurar o IP, eu dou um IP address, e o IP que eu quero. Então, 10.10.10.1. E a máscara é 255.255.255.252, porque é uma máscara /30. Ok, configurei o IP. Agora eu vou dar uma descrição para a minha interface. Então, eu uso o comando description. Ó, description, vou colocar aqui entre aspas, conexão com switch SW1. Fecho aspas. E dou um Enter. Documentei a minha interface. Agora eu preciso tirar a minha interface do estado DAO para app. Ela está desligada e eu vou ligar. Então, no switch DAO. Ó, ele me disse que está mudando o estado de para app, né? Se eu voltar aqui, pode ver que a minha interface ficou verde. Então, ela está comunicando aqui com a minha nuvem, certo? Voltando novamente. Agora vamos para outra interface. Eu posso dar um comando aqui dentro também, se eu quiser. O mesmo comando que eu dei lá fora. Ó. Interface, até abreviado, se possível. Ó. Gigabit 0/0. Ó, eu fui para dentro da interface gigabit. Ou você pode, interface gigabit 0/0. Certo? Aqui dentro do modo de configuração global. Que é mais fácil de... Aliás, aqui evita você ter erros, né? Então, agora eu vou configurar o IP address. Esse nosso IP é 192.168.10.1. E a máscara 255.255.255.0, porque é uma máscara /24. Dou um Enter e tem algo errado aqui, ó. Algo errado bem... Aqui falta um espaço, né? Vou documentar a minha interface usando o comando description. E tá, eu descobri agora que esse comando aqui, ó, tá errado, né? Isso aqui é conexão com a nuvem, mas vamos consertar. E a gente já aprende como arrumar, tá? Aqui, ó. Então, conexão com switch SW1. Agora tá correto, né? Para essa interface. E vou executar o comando no switchdown. Beleza. Ó, subiu a minha interface. Vamos aproveitar, vou dar um exit. Interface serial 0/0/0. E no description, eu estou removendo o comando que eu havia dado antes. Então, agora, description, agora vamos fazer o comando certo, né? Conexão com a nuvem do provedor, que é a internet, né? Pronto. Agora, vamos para outra interface. É a 0/1. Interface gigabit 0/1. IP address 192.168.20.1. 255.255.255.0. Vou documentar, description, conexão com roteador, aliás, com switch SW2. Fecha aspas, documentei a minha interface.
Agora o que eu vou fazer? No shutdown para subir a interface. No shutdown. Ok. Interfaces configuradas no roteador, certo? Vamos ver. Ó, agora ele está sincronizando aqui, ó. Então, aqui o que nós aprendemos aqui? Desabilitar o modo pesquisa DNS no domínio lookup, renomear o roteador, ó, R1, configurar as interfaces, certo? E também dar uma documentação aqui na interface, que é uma descrição para ela. Beleza, para esse roteador aqui está pronto, agora vamos para o switch. O switch é a mesma forma, eu vou switch SW1, ó, vou clicar aqui no PCzinho, que está ligado a ele via console. Vou clicar no terminal, dar um OK, e o switch já está pronto para ser configurado. Ó. Então, no switch, nesse switch aqui, para a gente gerenciar ele via rede, eu preciso colocar um endereço IP para ele. Então, esse switch, nós vamos colocar o segundo IP válido, 192.168.10.2/24, certo? Aqui. Barra 24 para o switch. Da mesma forma, esse outro switch aqui, ó. Só que vai ser a rede 20. Certo? Então, vamos para o primeiro switch. O switch, aqui ele, por padrão também, ele está no modo de configuração do usuário, ó. Então, aqui eu posso ver as interfaces dele, ó. Show IP, interface brief, ó. Todas as interfaces. Eu tenho aqui duas que estão ligadas à questão app, mais a Gigabit lá embaixo que também está app, ó, as duas. E pode ver que eu tenho aqui, ó, embaixo uma VLAN, VLAN 1, que vem padrão na configuração do switch. Então, essa VLAN, para eu administrar o meu switch de forma remota, eu preciso aqui, ó, dar um IP para ela, ó, IP. Então, vamos dar um IP aqui para nossa interface. Vou dar um enable, ó, configura o terminal. Vamos fazer o mesmo processo. Então, eu vou desabilitar a busca de domínio. Então, no IP domain lookup. Ok. Vou dar um nome para o meu switch, hostname SW1. Ok. E agora eu vou configurar a interface da VLAN 1. Então, eu coloco, ó, interface VLAN 1. Ok, já estou dentro do modo de configuração de interface. Então, o que eu tenho aqui dentro? Eu não mencionei antes, mas para você ver os comandos, a ajuda, você dá uma interrogação. Ó. Ele mostra o que tem dentro do comando que você vai executar. Então, eu dou interrogação. Ó. Aqui eu tenho configuração de ARP, descrição, no exit, no IP, no shutdown e standby. Então, nós queremos configurar o IP. Então, ó, IP address 192.168.10.2. 255.255.255.0. Ele tem que estar na mesma rede. Description, vamos colocar aqui, interface administrativa do switch. VLAN 1, certo? Vou fechar aspas e dou Enter. E agora eu executo o comando no shutdown. No shutdown. Beleza, vou dar um End aqui para voltar lá no início. Agora, show IP interface brief aqui, ó. Ó, dou um Enter, já tem o IP lá. Se eu dar um ping no IP, ó, para testar, 192.168.10.2. Vamos ver se você está comunicando com o roteador. Dá um ping lá no roteador, ó. Pingou, tá vendo? No primeiro ele perde
um pacote, mas é normal. É a primeira comunicação. Beleza. Agora vamos voltar aqui pro switch, essa parte já está ok, certo? Para terminar aqui a configuração de cada dispositivo, aí você pode gravar. Então, qual comando que a gente grava as configurações? Ó, copy, run config. Aqui eu estou copiando, que está na memória de execução, para a memória de inicialização, que é startup config, ó. Startup config. Eu posso fazer assim, ele vai perguntar se eu quero gravar. Sim, quero gravar. Ou posso dar um write, ó. Você está configurando, você vem aqui, dá um write. Ele vai gravar da mesma forma, certo? O mesmo eu devo fazer para o roteador. Então, o roteador está aqui, ó. Então, eu vou dar um end aqui para ele. E aqui vou dar um write, ó. Write. Ok. Agora eu posso ver lá no show startup config, ó. Show. Vamos ver se tem. Não tem, ó. Vamos ver show run config. Um config tem. Realmente eu tenho que dar aqui um copy, ó. Tem que copiar mesmo. Show run config, startup config. Beleza. Agora show. Startup config. Ó, tá aqui. Configurações que fizemos, ó. Documentadinho, ó. Esse daqui você já pode desligar o roteador e ligar ele novamente, que essas configurações não irá perder, tá? O que está aqui no Run Config, ó, se você reiniciar o roteador, aqui, ó, Show Run Config, ó, tem as mesmas configurações. Essa aqui está rodando na memória. E a memória ela é volátil. Acabou a energia, apaga, né? Então, esse daqui, se o roteador vier faltar energia, ou se você desligar ele, essas configurações são perdidas, certo? No Startup Config, não. Então, vamos configurar a nossa segunda. Deixa eu ver aqui se configuramos todas, que agora eu me perdi. Show IP interface brief. Ok, configuramos as três, hein? Agora vamos voltar lá para o segundo switch. O segundo switch é esse daqui. Vamos acessar ele da mesma forma. Aqui. Desktop, terminal, clique em OK. Nosso segundo switch. Então, configure Enable, configure terminal, hostname, SW2, no IP domain lookup. Você vê, pessoal, que esses comandos que a gente executa aqui no syscaiOS, eles são instantâneos, tá? Só que na memória de execução. Ó, já muda direto. Já o efeito dele é imediato. Então aqui nós configuramos, agora vamos para a interface VLAN 1, o IP para ela, 192.168.20.2 e a máscara 255.255.255.0, a descrição, description, VLAN, interface, VLAN administrativa, rede 20, né? Ok, dou um Enter. Configurei aqui o nosso switch. Vou dar um End aqui para finalizar e vou copiar para a memória de inicialização. Copy run config, startup config. Ok. Vamos pingar também para ver? Então, vou pingar aqui ping 192.168.20.2, pingar nele mesmo. Um detalhe, ó, não vai, por quê? Faltou o comando no shutdown. Então, vamos voltar lá, né? Configure terminal, interface VLAN 1, no shutdown.
Agora sim. Então, eu vou voltar aqui e usar a setinha para cima, para eu recuperar o comando anteriormente, ó. Agora pingou, tá vendo? Agora vamos pingar no roteador. Vai perder um pacote, mas pingou. Beleza. Então, nossos dispositivos intermediários estão configurados, tá? Agora vamos configurar os PCs e o servidor com o endereço IP. Aí aqui no primeiro PC, rede 10, final 11 aqui. Eu venho, vou clicar ele aqui, clicar na aba Desktop, IP Configuration, ó. Aqui eu posso configurar via DHCP, eu posso configurar no modo estático. Como nós não temos ainda um servidor DHCP, vai ser no modo estático, tá? 192.68.10.11. E a máscara, ó, 255.255. Vou copiar aqui. E aqui o meu gateway padrão, que é o gateway que vai permitir a saída fora da minha rede, é a interface aqui, ó, do meu roteador, que é IP1, tá vendo? Aqui eu vou simular um DNS aqui, 8.8.8 DNS do nosso velho Google. Vou deixar aqui. Eu vou deixar isso copiado, que aí eu só mudo ali. Então, vou para o próximo aqui, que é o servidor. Servidor nós definimos que é o último IP da rede, né? Então, eu vou colocar aqui e aqui 254. A máscara, mesmo jeito. E aqui o gateway, que é final 1. Aqui o DNS aqui para o meu gateway, eu vou deixar ele como se fosse o roteador lá, tá? O gateway, aqui o DNS. Aqui, beleza, vamos para o PC, isso aqui é final 12. IP Configuration. E final 12. Máscara. Gateway. Get é o mesmo para todos na mesma rede, tá? Não muda. Beleza. Configurado aqui. Vamos para a segunda rede. A rede é 20, tá? Não se esqueça. Então, vamos pegar aqui. Colocar aqui, ó. Opa. Insiste em fugir de mim. Aqui. Pronto. Desktop. Aqui. Ponto 20.11, né? Copiar. A máscara. O gateway. E o DNS. O servidor DHCP, da mesma forma, o último IP, ó. Aliás, perdão, os servidores só, tá? DHCP não. Aqui, 254, porque então a gente não vai definir nenhuma configuração de serviços do servidor, por enquanto. Que é um, e ele eu vou deixar da mesma forma com o IP do nosso roteador, tá? Como servidor DNS. Ok. Segundo PC, que é 12, né? O gateway é 1, 21. E aqui, configurações de DNS. Certo? Aparentemente, aqui a nossa rede está configurada, essa primeira parte, aqui é uma configuração básica, tá? Só para a gente obter comunicação entre os dispositivos. O que nós aprendemos aqui com essa aula? Nós aprendemos a configurar os IPs numa interface serial, configuramos os IPs nas interfaces do roteador, aprendemos também o que é uma máscara /30 aqui, que é uma máscara com disponibilidade só para 2 hosts válidos. Aqui uma máscara 24 dispõe 254 hosts válidos. Aprendemos como conectar aqui um PC a um dispositivo intermediário, que seria um switch ou um roteador, via terminal, um porta-console e porta serial. E aprendemos a configurar uma VLAN, que é a interface de VLAN, em um switch para comunicação remota, que seria a VLAN 1,
VLAN administrativa, certo? E configurar os IPs aqui nos dispositivos finais. Os dispositivos finais são todos esses aqui, ó, que são capazes de gerar mensagem em uma rede, certo? Então, aqui eu vou salvar. E agora nós vamos fazer o nosso teste. Eu venho aqui no meu último PC, que é o PC com a rede 12, ó, 2012. Eu venho aqui em prompt de comando, aqui eu venho em desktop, prompt de comando. Aqui primeiro eu vou descobrir o IP do meu PC para ver se está certinho. Então aqui eu tenho IP 192.168.20.12 e o meu gateway 92.168.20.1. O que eu preciso fazer? Eu preciso pingar num PC que está lá na outra rede, que é semelhante a esse, 192.168.10.11. Vamos ver se nós vamos obter resposta. Perdeu um pacote, teve esse em 3, mas se eu executar novamente, ó, não vai perder mais o pacote. Vamos ver com PC12, da mesma forma, ó. Ok. Então, a PC254, que seria o servidor, ok. Então, aqui as configurações básicas da nossa rede estão funcionando, ok? Agora o próximo passo, qual que é a tarefa de desafio? É você replicar essa rede para uma outra rede aqui, só que ao invés de 192.168, vai ser 172.16. Aí, para facilitar, você pode mudar só esses dois octetos aqui, ó. O restante continua igual para as duas redes, tá? Então, vamos fazer essas configurações, tá? Vamos jogar para cá e configurar novamente. Então, eu vou clicar aqui nos roteadores, vou jogar um outro roteador para cá. Vou colocar os switches. Switches são dois também da mesma forma. Clicar aqui. 1, 2. Vou jogar os PCs, clicar aqui em PCs. Clicar aqui. Então, 1, 2 PC, 1, 2. Aqui um PC de conexão, esse daqui também, esse daqui também. E agora eu vou jogar os dois servidores. Um aqui e um aqui. Ok, agora o processo é semelhante, vamos cabeá-lo. Colocar isso aqui. Fazer o cabeamento. Então eu vou clicar aqui no cabo, no rainho. Eu vou usar um cabo Ethernet, tá? Esse aqui, padrão Ethernet. Vou segurar o Ctrl e vou, ó, Fast Ethernet com a Fast Ethernet do switch, ó. Vou segurar o Ctrl aqui para eu cabeá-los todos de uma vez. O roteador, o servidor, eu vou conectar Fast Ethernet com a última gigabit do switch. Aqui, Fast Ethernet 2, PC. Eu já vou aproveitar gigabit 01 do switch na gigabit 0 do roteador. Gigabit 01 do roteador no switch 2, 01. Switch gigabit 02 do switch no servidor. E assim por diante, ó. Internet. Opa, 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 opa. Aqui. E aqui, certo? Agora, os cabos console. Nós vamos configurar. Vou clicar aqui no cabinho azul, ó, console. Ó, aliás, não é esse aqui. Segurar o Ctrl, console. RS232 do PC, console do switch. Console do roteador, RS232 do PC. E assim por diante, ó. Pronto. Já tenho aqui a minha rede, uma infraestrutura já semi-pronta,
que falta colocar mais? A nuvem, né? Não podemos esquecer da nuvem. A nuvem é essa aqui, ó. TT Cloud, vou colocar ela bem aqui, ó. Deixa eu ver se vocês vêm para cá. E aqui, falta ainda a gente adicionar uma porta serial, como fizemos aqui, né? Então, aqui faltamos adicionar uma porta serial aqui, antes de eu conectar a nuvem, certo? Então, eu venho aqui no meu roteador, eu venho aqui em Physical, vou dar um zoom, desligo aqui o meu roteador, clico aqui WHIC2T, para cá, ok? Tá aqui a minha interface e eu vou ligá-lo novamente. Aí eu venho aqui no cabo serial, ó, DCE, aqui, clico, ó, serial 0/0 e conecto ele aqui na minha serial 0 da nuvem, certo? A nuvem vai estar aqui. Agora eu preciso colocar as redes aqui também, da mesma forma. Então, 172.16.10.0/24. E essa aqui é a minha rede 20. Então, o roteador aqui ele vai chamar R2. R2. Esse servidor aqui eu vou chamar de SRV-03 e o outro -04. Ok. SW3 e SW4 aqui para o switch. A estrutura vai ficar assim. Aqui eu vou colocar 10.11.11.0, certo? Barra também 30, igual a outra. Ok. Agora vem a parte da configuração. E aqui, ó, já que temos duas redes, ó, precisamos ligar um cabo aqui. Que é o cabo, ó, serial DCE. Então, eu vou pegar esse cabo, vou ligar ele aqui, ó, na minha interface 01 desse roteador e vou ligar aqui, certo? Então, beleza. Aqui a minha rede já está semi-pronta, a questão de cabeamento e a parte lógica, né? Então, aqui eu tenho IP1 para cá, IP1 para cá, IP1 aqui, e aqui, ó, não vai ser mais um, vai ser IP2, e para cá, ó, é o IP1 aqui, certo? Essa rede aqui, ó, é a rede 0. Então, rede.0.0.0 e barra 30. Aqui. Ok. Então, a nossa estrutura está pronta. Agora é só partir para as configurações. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é configurar novamente o meu roteador. Eu venho, roteador, desktop, terminal. Ok. Então, aqui, ó, como é o meu primeiro acesso, ele está perguntando se eu quero configurar pelo modo guiado. Vou dizer que não. Entrei aqui no modo de usuário não privilegiado. Eu vou dar agora um enable. Usuário privilegiado. Exec privilegiado do usuário. Configura o terminal. Vou fazer as mesmas configurações de antes. Ó. Opa. Conf terminal. Hostname. Agora é R2, né? No IP. Domain. Lookup.
falta o IP. Ok. Vamos configurar a interface. Então, a minha interface aqui, vamos começar pela interface serial 0/0/0, que é da nuvem. Então, IP address é 10.11.11.1 e a mask 255.255.254.252 aqui. Description conexão com a nuvem do provedor. Tá vendo que a conexão está sem acento, né? Ele não aceita acento, tá? Então, dou um Enter. Agora, no, tá. Ok. Vamos para a interface. Interface aqui, ó. 0/0/1. Mesma serial. 0/0/1. E agora, eu vou pegar aqui, ó, IP address. Esse IP address aqui, ó, é esse IP aqui, ó, dessa rede, tá? Então, é o final 2, tá bom? Então, vamos lá. IP address 10.0.0.2, a máscara 255.255.255.252. Description, a conexão serial com R1. Ok. Agora, no total. Beleza, você viu que aqui não subiu, né? Ó. Tá, ainda continua down. Por quê? Porque você precisa configurar a outra interface lá, porque a porta serial, ela tem esse modo de comunicação. Se as duas não tiverem com o mesmo protocolo, com o mesmo segmento de IP, elas não vão se comunicar, então uma vai ficar desligada. Então, aqui essa parte do serial. Agora vamos para a parte de interface gigabit 0/0, né? Que é o IP address 172.16.10. 1, 255.255.255.0. Então, description, conexão com o switch SW3. Documentei a minha interface no shutdown. Ok. Agora vamos para a interface gigabit 01, né? Interface gigabit 0/1. Então, IP address 172.16.20.1, 255.255.255.0. Description, conexão com switch SW4. Ok, ficou até sem um aspas ali, mas ok. Então, no shutdown, subi a minha segunda interface. Então, a princípio, vou dar um end aqui para vermos, ó, show, IP, interface, brief. Eu vou saber as configurações que estão nas minhas interfaces. Ó, gigabit 0, 10.1, gigabit 1, 21, minha serial 0, 11.1 e a minha serial 1, 10.2, né? 0.2. Lembrando que aqui, ó, ela ainda está down. Aqui, nessa serial 0 aqui, ela está down porque a nuvem não tem nenhum endereço
configurado lá, né? Por isso que ela está down. Mas a nuvem é só uma simulação, então não vai ter problema. Agora vamos configurar, agora não esquecer, né? Copy, run config, startup config. Ok. Agora vamos voltar para o nosso ambiente aqui, ó. Agora eu vou o switch SW3. Ficou aqui. Stop. Terminal. Ok. Aumentar. Modo de usuário, né? Então eu vou dar um enable. Configure terminal. Hostname. SW3. No IP domain do cap. Interface VLAN 1. IP address para a interface da VLAN 1 é 172.16.10.1. E a minha máscara 255.255.255.0. Uma descrição. VLAN administrativa SW3. Ok. E agora no shutdown. Subiu. Que a princípio está ok. Vou dar um end. Copy. Run config. Startup config. Ok. Agora vamos para o switch SW4. Esse aqui. Terminal. Ok. Autoridade do usuário. Enable. Configure terminal. Hostname. SW4. E no IP domain do cap. Ok. Interface VLAN. Tá? VLAN 1. Eu acho que eu fiz algo errado aqui, né? Vamos configurar depois. Vamos confirmar. Então, porque a interface da VLAN 1 tem que ser o segundo IP válido da rede, né? Eu vi o que eu coloquei lá, eu não me lembro mais. Então, vamos configurar primeiro esse daqui. IP address 172.16.20.2 aqui, ó. Mas é bom que você vai saber como retirar um IP que você já colocou. Aqui, vou documentar a description. Aí, VLAN administrativa. SW4, né? Fecha aspas. E no shutdown. Ok. End. Copy. Run config. Startup config. Beleza. Vamos voltar lá no switch, porque eu acho que eu errei, né? Então, aqui, switch SW3. Vamos aqui. SW3. Show IP. Interface. Brief. Ó, eu pus o mesmo IP do get, tá vendo? Vai dar conflito de IP. Então, vamos consertar isso daqui. Então, configure terminal, interface VLAN 1. Estou dentro da interface, aí eu vou dar um comando no IP address. Ó, vamos ver se zerou lá. Deu um end aqui para voltar. Ó. Show IP interface brief. Não tem mais IP para VLAN 1, certo?
Então, vamos lá novamente. Configure o terminal, interface, VLAN 1. Então, IP address 172 para 172, IP address, aqui, 172.16.10.2. 255, 255, no shutdown. E o description, eu acredito que já tem lá, mas não faz mal colocar de novo. VLAN administrativa SW3. Ok. Então, vou dar um end, copy, run config, startup config. Então, a parte de dispositivos intermediários aqui estão prontas, né? Agora vamos para os PCs. Os PCs da mesma forma, ó. Eu vou usar os mesmos endereços, tá bom? 11 aqui e aqui. Ok. Agora, vamos configurar. Primeiro aqui, 1011. Desktop IP Configuration. Então, 172.16.10.11. Aqui, ó, note, porque essa rede é uma rede classe B, então ele vai sempre jogar aqui uma máscara classe B, né? É bom você colocar aqui a classe C, ó, 255.0, né? Que é a nossa máscara, senão vai dar erro depois, vai ficar em rede diferente. Nosso gateway, que é o 1, gateway 1. Aqui o nosso DNS. Opa, beleza. Vou copiar aqui. Vamos para o próximo, né? Aqui é o último IP da rede. Então, desktop, IP configuration, que é o 254, o último IP, né? 254. O gateway padrão, que é para sair para a internet. E o DNS. No caso aqui, eu vou colocar o DNS do nosso roteador mesmo, tá? O IP do nosso roteador. Ok. Agora falta o 12. E o 12. Ok. 12. Agora vamos para isso. É rede 20, né? Desktop, IP configuration. 20. 11. Último IP. Ok.
Rede 20. Eu acho que eu coloquei errado ali, né? Deixa eu ver. Depois eu confirmo. 20 aqui. 2. Fico com sensação de que eu estou repetindo aqui. Ok. Deixa eu confirmar. 10. 20, 11. 22. Certinho. Será que agora ela comunica? O meu propósito é que ela comunique esse com esse. Então, bora ver. Ó, esse aqui é 10, 11, certo? Então, vou aqui no terminal. Ó, ipconfig do meu, ó. Ó, 2012, né? Vou dar um ping. 172.16.10.11. Ó, comunicou, né? Se eu colocar no servidor, comunica. 254. Sim, comunica. Então, perdeu aqui um pacote, mas perdeu só 25%. Mas agora vai, que é a primeira comunicação ele perde. Então, o que acontece aqui? Essa rede comunica entre si todos os PCs, essa rede comunica entre si todos os PCs. E aqui agora nós vamos configurar esse P aqui que nós deixamos de configurar, né? Vamos ver, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Enable, ó. Show, IP, interface, brief. Ó, a minha serial 0/0/1 está sem endereço. Então, se formos olhar aqui no nosso desenho, ó, essa aqui recebe rede 10 com IP 1 aqui, né? Então, bora lá. Ó, IP 1. Então, vamos pegar configure terminal, interface serial 0/0/1, IP address 10.0.0.1 e a máscara 255.255.254. Aliás, 252, tá? Eu vou dar uma descrição, description, conexão com interface remota R2. Fecho aspas, dou um Enter. Aqui também eu posso citar, colocar um clock, que eu estou, geralmente eu coloco o clock para a interface que está iniciando a comunicação, certo? Então eu dou um clock rate, ó. Vou colocar aqui 64.000. Pronto. E agora eu dou um no shutdown. Ó, ele mudou o estado da minha interface de DAO para app. Eu vou dar um end e vou dar um copy run config startup config. Ó. Copy, opa, run config, startup config. Ok? E vou dar um show IP interface brief. Ó, aqui, ó,
o protocolo, né, que seria o protocolo IP, está apto, está em funcionamento, e o status da minha interface também. Se eu vier aqui nesse outro meu roteador, agora, ó, e dar um show IP interface brief, ó, também da mesma forma, certo? Se eu vier aqui nesse roteador R2 e pingar no R1, será que eu consigo? 10.0.0.1. Olha, eu consegui pingar, tá vendo? Aqui, ó, daqui para cá eu tenho comunicação, certo? Por quê? Porque elas estão ligadas diretamente, ó. É uma conexão direta de uma para outra, então eu tenho comunicação. Não envolve aqui um protocolo para eu comunicar entre essas duas interfaces, porque é ligação direta. Mas e se eu pingar desse PC nesse PC da forma que está aqui, será que eu consigo? Vamos ver? Eu vou clicar aqui, ó, no meu PC. Eu sei que esse meu PC, a ipconfig, ele é 172, opa, vou dar um ipconfig aqui. Ele é 172.16.20.12. E o meu outro PC lá, o primeiro, eu sei que ele é 192.168.10.11. Então, vamos pingar. 192.168.10.11. Ó, não há comunicação. Mas se eu pingar aqui desse meu PC, na minha rede aqui, ó, na minha rede, 172, ó, no gateway padrão de saída, será que eu consigo? Ó, consegui, tá vendo? Se eu pingar também aqui na minha interface de saída externa, 10.0.0.2, será que vai? Vai. E se eu pingar na interface de destino, que é a 1, ela está uma interface remota, está ligada no outro roteador. Não vai, ó, vai dar tempo esgotado. Voltando aqui, ó, o que temos? Essas redes, ela comunica até essa interface aqui. Daqui para cá, não. Da mesma forma, essas redes, elas se comunicam até essa interface aqui, que são diretamente ligadas. Então, elas têm comunicação. Como aqui já é uma rede remota, eu não consigo. O que eu preciso fazer? Eu preciso configurar um protocolo de roteamento aqui, ou uma rota estática, para eu poder fazer essas redes se comunicarem. Então, qual seria o meu primeiro processo? O meu primeiro processo seria eu configurar um roteamento aqui e depois um aqui. Como que eu faço isso? Eu venho aqui nesse primeiro roteador. Como aqui são só 2 pontos, eu posso configurar um roteamento estático aqui que fica ao alcance do meu gerenciamento, né? Então, eu venho aqui, ó, no meu primeiro roteador, e eu tenho que, o roteamento nada mais é, eu vou anunciar essas redes aqui, a rede remota, para o meu roteador aqui. Da mesma forma, eu vou anunciar essa minha rede para que esse outro roteador aqui tenha conhecimento delas, certo? Porque, a princípio, só tenha conhecimento da que está conectada nele. Então, bora lá. Vou pegar aqui, vou fazer um roteamento estático, ó. Eu vou pegar, eu estou em R1, eu tenho que anunciar aqui as redes de R2. Então, eu vou, ó, iproute, é o comando que eu posso fazer para criar uma rota estática aqui, iproute. E aqui eu vou colocar a minha rede que eu quero anunciar. Então, eu quero anunciar para o meu R1 a rede de R2. Então, 172.16.10.0, a minha máscara 255.255.255. E por onde que ela vai sair? Ela vai sair pelo meu endereço remoto 0.0.2 e dou um Enter. Da mesma forma, eu vou fazer para a rede 20. Ó, rede 20, vou fazer do mesmo jeito. E a rede
a rede 10 lá, né? Então, aqui, ó, esse aqui não vai dar. Vou fazer assim, ó, IP route 10.11.11.0, 255.255.255.252, e a minha saída aqui, que é 10.0.0.2, é onde ela vai alcançar. Ok, vou dar um end, vou copiar, copy, run config, startup config, e vou dar um show IP route para eu ver as rotas, ó. IP route. Ó, eu tenho aqui, ó, ele fala que aqui, ó, eu tenho duas rotas, ó, eu tenho as minhas rotas diretamente conectadas, tenho os meus links aqui, ó, que é as minhas rotas locais, e tem as rotas estáticas, ó, eu tenho 3. O S é de estático, tá? Aqui tem uma tabela aqui, ó, depois você pode olhar com calma, tá? Aqui nós vamos trabalhar por enquanto com estática e com as rotas do RIP, que é R, ó, estática e RIP, aqui, certo? Então, aqui, estática. Beleza. Agora, mas ainda não há comunicação. Eu tenho que voltar lá no R2 para anunciar as mesmas redes. Bora lá. A R2 está aqui. Ó, se eu der um show IP route aqui, ó. Show IP route. Ó, só tem diretamente conectadas e rotas locais. Então, eu configuro o terminal. Opa, enable. Configuro o terminal. IP route. Então, no meu R2, eu vou anunciar para ele as redes de R1. Então, IP route 192.168.10.0, 255.255.255.0. E a minha saída para R1 é 10.0.0.1. Ok. Vou fazer isso também para a minha rede 20, ó. E vou fazer para a minha rede 10.10. Então, IP route 10.10.10.0, 255, 255, 255, 252, e a interface de saída 10.0.0.1. Ok. Dá um end, vou copiar aqui, startup config. Beleza. Agora, show IP route. Já deve estar vendo as rotas, ó. Então, eu estou em R2, ó. Veja que agora eu tenho, ó, as minhas duas redes aqui, ó. 10 e 20 de R1 aqui, tá vendo? E tem ainda a rede 10 aqui de R1, ó, configurada de modo estático. Se eu vier aqui em R1 também, e dar um novo aqui, ó, opa, ó, eu tenho aqui, ó, as minhas redes de R2, configuradas de modo estático. E agora, será que se eu vir aqui e fazer um novo ping, será que eu já consigo? Uma vez que eu não havia conseguido da outra vez. Então, bora lá. Ó, deu timeout, tá vendo? Então, vamos voltar aqui, vou recuperar o mesmo comando, ó. Agora eu vou pingar lá no R1. Ó, agora eu já consegui, tá vendo? Então, IP config, meu IP 172.16.22. Então, eu vou pingar agora novamente 192.168.10.11. Eu consegui conexão, ó. Se eu vier na rede 20 também, ó, rede 20, aí, o que que eu detectei aqui? Eu fiz um teste anteriormente. Se eu vier aqui no PC 12, nesse PC aqui, ó, PC 10, e pingar aqui, ó, na minha rede 192.168.10.11, ó,
vai funcionar normalmente. O que eu testei e não funciona? É os dois roteamentos, o RIP e o estático, ao mesmo tempo. Então, para eu configurar o RIP agora, eu vou ter que excluir as minhas rotas estáticas daqui do roteador, ó. Essa aqui é estática, ó, e essa daqui também. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso excluir, né? Então, como? Então, eu vou dar um configure terminal. Vou aplicar o comando no iproute. Aí eu vou colocar os mesmos comandos que eu pus para fazer a rota. Então, como eu estou em R2, eu tenho que excluir as rotas de R1. 92, 68, 10, 0, 255, 255, 255.0, com a saída lá em R1, que é 10.0.0.1. Ok, vou fazer o mesmo para a rede 20. E vou fazer o mesmo para a minha rede 10. No iproute 10.0.0.0 255, 255, 255, 252, a saída lá em R1. Ok. Vou copiar, né? Salvar na memória de inicialização. Copy. Run config startup config. Beleza. Vou dar um show iproute agora. Então, eu ainda tenho aqui uma rota estática, que é a 10. Olha, eu deixei de salvar a 10. Eu tinha, aqui apareceu uma rota do RIP aqui, ó, que eu tinha configurado ele, mas aqui, ó, só foi eu apagando a rota estática, ele pegou a rota, tá vendo? Só que com a rota estática aqui não aparece a rota do RIP aqui, tem prioridade a rota estática, mas eu, mesmo assim eu vou apagar essa outra rota. Configure terminal. No iproute 10.10.10.0 255, 255, 252. A saída 1. Pronto, não tem mais nenhuma rota estática aqui. Vou copiar, startup config. Vou para o roteador 1 também, vou apagar as rotas estáticas de lá, ó, daqui. Então, ó, rota estática para R2, ó, essa e essas duas aqui. Então, configuro o terminal, no IP route 172.16.10.0, 2, rede 20 e a minha rede 1011, né? Então, pronto. Aqui também, ó. Então agora o que eu vou fazer? Vou copiar. Aí para você entender, eu vou dar um configure terminal. Eu vou tirar aqui para a gente fazer, tá? No router
novo. Aqui e aqui também. Show de erro. Vamos ver se... Pronto, ó. Aqui tá pronto. E aqui também. Pronto. Agora vamos configurar da forma dinâmica, né? Com RIP. Então, configure terminal. Aqui, router RIP. Então, dentro aqui, versão 2. E aqui a gente anuncia as redes. Eu vou anunciar apenas as 3 redes. E a da nuvem eu não vou anunciar, tá? Então, network 10.0.0. Ok. Network 192.168.10.0 e ponto 20.0. E aqui eu vou pedir para ele criar uma rota padrão também. Pronto. Vou dar um end aqui. Vou copiar, né, para a memória de inicialização. Config, startup config. Beleza. Vamos lá para o roteador 2. Fazer o mesmo processo. Configure terminal. Router RIP. Versão 2. Também vou deixar de anunciar a rede da nuvem. Network 172.16.10.0, ponto 20.0 e a rede da serial 10.0.0. Show. IP route. Ó, eu tenho agora as duas rotas de R1, aqui as duas redes, mais uma rota padrão. Então, eu vou copiar, copy run, startup config. Beleza. Voltando aqui para R1, eu tenho show run config. Aliás, perdão, show IP route. Aqui eu tenho, ó, só que ela está no estilo, como ela é uma rede /16, então o RIP sumariza ela. Ela vai para /16, essa máscara aqui vai contemplar as duas redes, a rede 10 e a rede 20, tá? Esse daqui eu não me lembro se eu tinha... pedi aqui para ele criar uma rota padrão, mas a rota padrão está lá no outro roteador. Beleza. Agora eu vou anunciar aqui, ó. Vamos fazer o teste. Estou falando muita coisa já. Anunciar não. Vamos pingar. Eu estou no roteador, na rede do roteador 2, vou pingar na rede do roteador 1. Ó, continua pingando. Como na rede estática, tá? Vamos pegar esse P aqui, esse C, ó. Aqui, ó. IP config, ó. Funciona, né? Vamos pegar esse PC aqui, ó. Config 10.12, certo? Ó, 16.20.11. Então, eu vou pingar lá no 10.12. Ping. Um 192.168.10.12.
Tá comunicando normalzinho, tá? Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado você a configurar sua rede e fazer aqui o roteamento nos dois modelos, né? Roteamento estático e dinâmico, e que você tenha aprendido com essa aula, tá? Deixa aqui o seu gostei. Caso você não tenha gostado também, deixa aí o seu não gostei. Comente aqui o que você quer ver no próximo vídeo. E até o próximo vídeo.